Esse aqui é um exemplo do Hibbeler e o exemplo pede para que sejam determinados os carregamentos internos que agem aqui no ponto G. O elemento está fixado na extremidade aqui em C e em E, nos pontos C e no ponto E, através de dois pinos, né? E tem um carregamento localizado de 1.500 newtons e um carregamento distribuído com a unidade de carga distribuída de 600 newtons por metro. E as dimensões estão aqui também na figura. Bom, para a construção do diagrama de corpo livre desse elemento, é necessário que sejam determinadas e estabelecidas as reações nos apoios. Esse apoio em C aqui, ele tem um elemento, né, com sentido horizontal. Então a gente sabe que essa reação vai obedecer ao sentido do elemento. Então a minha reação aqui é uma reação puramente horizontal, que a gente pode chamar de f de xc. Aqui, nesse pino, nós vamos ter duas reações, né? Vertical e horizontal, que a gente pode chamar de f de ye e f de xz. E aí, como que a gente faz para poder determinar o valor dessas incógnitas? A gente primeiro determina o carregamento resultante, referência a esse carregamento distribuído triangular, né? Então, ele tem uma altura de 600 e uma base de 3. A gente vai ter uma resultante que é igual a 600 vezes 3 dividido por 2. Tá pronto aqui, né? 600 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 900 newtons. E ela vai estar localizada no centro geométrico desse triângulo. O centro geométrico do triângulo, ele fica a 1/3 da base a partir do meu ângulo reto. Então, o ângulo reto está aqui, 1/3 da base. Se a base tem 3 metros, 1/3 dessa base seria 1 metro. Então, 1 metro é a distância da resultante até a extremidade esquerda. Então, sobram 2 metros para o lado de cá. Certo? Então, a gente teria essas três incógnitas e esses dois carregamentos localizados. Se a gente utilizar as equações de equilíbrio, a gente consegue definir essas incógnitas. Então, a gente vai fazer somatório de f de x igual a 0, somatório de f de y igual a 0, e somatório dos momentos aqui no ponto E são iguais a 0, e aí a gente estabelece essas três incógnitas, 6.200, 6.200 e 2.400. Bom, aí para a gente chegar no ponto G, que fica mais ou menos localizado aqui, né, a gente precisa primeiro então determinar quanto vale esse carregamento aqui ou esse carregamento aqui. Para a gente determinar essas duas cargas, a gente vai trabalhar nesse nó aqui, né? E aí a gente pode determinar esses carregamentos de diferentes formas. Por exemplo, a gente pode usar o método dos nós, a gente pode usar lei dos senos, né? A gente então estabelece equilíbrio aqui e vê quais são os valores dos carregamentos desses dois elementos aqui. E aí, aqui já está o resultado, né? Então a gente pode fazer de diferentes formas e encontra esses mesmos resultados. Eu sugiro até que vocês treinem, né, para poder fazer das diferentes formas, principalmente treinando também para fazer lei dos senos. Como que a gente faria isso aqui pela lei dos senos? Cada um desses vetores, eles são relacionados com o seno do ângulo oposto a eles. Então, a gente ia fazer a igualdade assim, por exemplo, 6.200 estaria dividido pelo seno desse ângulo aqui, formado aqui, sempre o ângulo oposto. Enquanto o FBA está sobre o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo oposto. Enquanto o FBD está dividido pelo seno desse outro ângulo aqui. E aí a gente consegue, né, através dessa igualdade, estabelecer quanto vale FBA e FBD. E aí a gente consegue também estabelecer isso através das próprias equações de equilíbrio, né? Somatório de f de x é igual a 0. Aqui a gente teria 6.200 menos a componente horizontal de FBA. Somatório de f de y é igual a 0. FBD menos a componente vertical de FBA. E aí, com essas duas relações, a gente conseguiria também determinar esses dois valores aqui, certo? Então, continuando. Então, tendo os valores já desse nó, né, desses carregamentos, FBA, FBD e os 6.200, a gente vai começar a trabalhar nesse elemento aqui já seccionado. Então, a gente tem aqui no método das seções, a gente fez uma seção no ponto G, e aí a gente analisa somente a esquerda da seção no ponto G. Aqui a gente tem o ponto A, com carregamento localizado de 1.500, a força que age nesse elemento aqui, né, também com a inclinação do elemento, que é 7.750 newtons,
e ela respeita a inclinação de um triângulo de 3, 4, 5. Isso aqui foi tirado através das próprias dimensões do elemento, né? E aí, como a gente tem uma seção aqui, a gente coloca 3 incógnitas ali dentro dela para que a gente possa definir os carregamentos internos. Então, eu tenho minha incógnita de normal, que é o meu NG, a minha incógnita de cortante, que é o meu VG, e a minha incógnita de momento, que é o meu MG. E aí agora é só usar, né, estabelecer as relações de equilíbrio. Então aqui é o nosso elemento, né, a seção está feita aqui, meu ponto G. Eu faço somatório de forças na direção X deve ser igual a 0. Então eu tenho de componente horizontal aqui, 1500 não tem componente horizontal, né? Mas 7,750 tem. E vai valer 7,750 cosseno de θ. Cosseno de θ, aqui já está a minha relação, né? Então o cosseno de θ seria o quê? 4 sobre 5. Então o componente horizontal, 7.750 vezes 4/5. Entrou aqui na relação. Mais NG, porque está apontando no sentido positivo, de x igual a 0. Com isso eu tiro que NG é igual a menos 6.200. Sinal negativo indica que o sentido arbitrário que eu coloquei aqui é o contrário. Certo? Então, partindo para a próxima equação, que é o somatório de forças na direção Y deve ser igual a 0. Então, a gente encontra um carregamento negativo de 1.500, então menos 1.500. Componente vertical de 7.750 vai estar apontando para cima, então positivo. Essa componente vai valer 7.750 vezes seno de θ. Seno de θ vai ser igual a 3/5. Então, mais 7.750 vezes 3/5, menos VG, porque eu coloquei ele aqui apontando no sentido negativo de Y, menos VG é igual a 0. Com isso, a gente já tirou que a minha componente de cortante é igual a 3.150 newtons. Então, vamos para a próxima equação, que é o somatório dos momentos no ponto G, né, sempre na seção, tem que ser igual a 0. Então, ele entra positivo de mais mg, porque o sentido que eu coloquei aqui é anti-horário. Então, segundo a nossa convenção de sinais, isso é um momento positivo. E aí, o momento que essas forças causam no ponto G vai ser componente vertical de 7.750 vezes 1 metro. A componente vertical vale 7.750 vezes 3/5 e 1 metro é a distância. Ela tende a girar em relação ao ponto G no sentido horário, que segundo a nossa convenção de sinal seria então um momento negativo. Componente horizontal de 7.750 não causa um momento em ponto G, porque passa pelo ponto, não tem distância em relação ao ponto. Carregamento vertical de 1.500 causa momento em ponto G, que vai valer 1.500 vezes a distância, que é 1 metro, que tende a girar no sentido anti-horário, que segundo a nossa convenção de sinal, então é um momento positivo. Então, se a gente reorganizar isso aqui, a gente tira que o momento no ponto G é igual a 3.150 newtons/metro. E aí, com isso, a gente consegue estabelecer nossos carregamentos internos, né, no ponto G, com normal, cortante e momento vetor.